Família palmeirense, Palmeiras se preparando para esse jogo de logo mais aí contra o Vasco da Gama, né? A expectativa do torcedor palmeirense é a melhor possível de recuperação, de uma boa atuação, ok? Teve a baixa aí de Lucas Evangelista, né? Que não joga mais essa temporada. Mas é como eu digo, pessoal, o elenco do Palmeiras é qualificado, Abel Ferreira vai achar uma solução. Inclusive, eu acho que o Palmeiras aí vem forte, pessoal, vem forte com as mudanças de Abel Ferreira, até porque precisa da recuperação no Campeonato Brasileiro. Não pode deixar o Flamengo abrir vantagem. Sem sombra de dúvida. O elenco é qualificado, não é à toa que a gente disse que tem o melhor elenco das Américas, então é nessa hora aí que o elenco do Verdão precisa mostrar o seu valor, né? Para mim, eu sei que tem muita gente aí preocupado, que o Vasco vem em uma crescente, né? Ganhou do Cruzeiro, empatou com o Flamengo, ganhou do Bahia. Pessoal, Palmeiras, é diferente, né? E principalmente com o apoio da torcida, com o apoio aí do torcedor, a gente sabe que o Palmeiras é grande favorito contra o Vasco. Eu não me preocupo com esse jogo contra o Vasco. Ok, tem que entrar concentrado, tem que dar o máximo, né? E a gente espera que Abel Ferreira ache uma solução ali para esse setor de Lucas Evangelista. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo, créditos do vídeo, Band Esporte, link da descrição. Vamos acompanhar. O Vitor Roque falando, o homem que faz gol todo jogo e sai todo jogo. Eu achei que ele falava, a minha expectativa é terminar os 90 minutos. E até o final, não. Talvez ele seja substituído. Faz 10 anos que o Palmeiras não vence o Vasco. O contrário, o Vasco não vence o Palmeiras, Massa. Pois é, que situação do Vasco, né? Mas eu corroboro com os colegas a indignação, né? Abel, deixa o Tigrinho até o final, tá bom? Nono. Você vai convocar a seleção brasileira hoje, né? 3 da tarde, né? Vocês já repararam que a data FIFA termina terça e quarta tem rodada? Claro. Tem jogador do Palmeiras que vai para Malásia, tem jogador do Palmeiras que vai para Seul. Porque ficou pior, né? Agora é amistoso, claro. Não é a eliminatória. Claro, eles não jogam na América do Sul. Então, para o Palmeiras, serão 2 jogos com data FIFA. O Juventude, que é o jogo atrasado, e do Red Bull. A mesma coisa para os outros, evidente, para o Flamengo também. Não sei se o Nono vai convocar algum jogador do Cruzeiro. Se espera um pouco de bom senso, né? Muito bem. Para hoje, né? Do Nono, Nono Ancelotti. Para hoje tem uma única dúvida no time, é quem vai entrar no lugar do Evangelista, né? Que quando chegou já foi rapidamente classificado como não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. Nossa Senhora. Para bipolaridade da torcida alviverde. Teve, né? O quê? Nossa Senhora. Mas direto. Não, o Evangelista era Bagre e melhorou um pouco. Agora tem outros Bagres. É Facundo, é Bagre Mor e o Sousa também. Jogador que não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. Nossa Senhora. Presta para outros times aí. Tá. Nossa Senhora, bom. É o que eu falo todo dia, de noite, de tarde, de manhã, na hora do lanche. Então a dúvida é o que o professor Abel Ferreira vai fazer sem o Evangelista. No fim de semana ele disse que o Andrés não havia treinado como camisa 8. Também é bom lembrar que na apresentação do Andrés, ele diz que prefere jogar de camisa 8. Então o Abel acomodou o Andrés pelo bom momento do Evangelista. Os últimos 2 jogos do Andrés foram patéticos, ruins mesmo, bem ruins. Então o que eu espero é que ele faça o meio-campo com o Andrés e o Aníbal, né? E coloque alguém pelo lado, pode ser o Facundo, pode ser o Veiga, pode ser o Maurício, pode ser até o Sousa. A minha vontade seria o Sousa. Imagino que vai ser Facundo. Por teimosia do Abel, vai ser o Veiga, né? Que o Veiga não está numa boa fase. Ele poderia jogar ali tranquilamente. Tem o Maurício também, se ele tiver alguma dúvida de como ele vai querer poder fazer. O Kelvin não vai jogar. Tem outra dúvida que é o Piquerez, cara. O Piquerez treinou ontem depois de uma contusão, foi uma pancada. Ele começou a colocar a mão na parte interna do joelho. Eu falei, como diria a Nicolinha Ratchop, os meniscos foram embora. E agora? Entendeu? Então, mas não é, né? A contusão grave mesmo é do Evangelista, que não é muscular, é de tendão. Ele teve uma ruptura do tendão. Coisa muito louca, né? Diferente.
E nesse momento... Não o tendão de Aquiles, né? Não, é o tendão lá em cima. que liga o... Bumbum. O quadril na coxa, né? Aqui, no quadril, isso. Então, no departamento médico hoje estão o Kelvin, o Paulinho e agora o Evangelista, né? Que são desfalques aí para este jogo. O Palmeiras tem um número enorme de pendurados, muito grande, tá? Vitor Roque, jogadores importantes, Gustavo Gomes, o próprio goleiro Everton, né? Muitos jogadores pendurados. O jogo de domingo é contra o São Paulo, no Morumbi. Eu espero que o Palmeiras volte a encontrar um padrão, né? Volte a jogar aquilo que jogou contra o River, né? O Palmeiras teve bons momentos nos 2 jogos, conseguiu a classificação com justiça, e que o time volte a ter aquele padrão, com a dupla funcionando bem, com o Andreas vindo de trás, marcando bastante a saída de bola do Vasco. Lembrando que o Palmeiras ganhou do Vasco, acho que foi o primeiro gol do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, lá em Brasília, num gol em que recuperou a bola na saída de bola do Vasco. Saidinha. E nem era o Diniz, né? Não era o Diniz ainda. Era? Não era. Não sei, ainda. O Vasco teve 15 técnicos desde que começou a era Abel. Caramba, né? Como que vai saber? Vou recuperar aqui. Não sei. Tá? Já era, eu acho que já era. Então, eu acho que o modelo para você enfrentar o Vasco é esse. Se preocupar muito com os lançamentos para o Verratti e para o jogador, aquele menino, o Ryan, né? Felipe Coutinho, que a princípio está escalado, disse que não jogaria no sintético, mas está escalado para o jogo. Felipe Loureiro, Felipe Maestro, técnico, que era dinizista. Mais dinizista que o próprio Diniz. Cru. Né? Exato. Felipe Loureiro. É um aluno ousado ainda, né, do professor. É mais dinizista que o Diniz. Então, o Palmeiras tem que pressionar, abafar a saída de bola, buscar o resultado, né, e ganhar o jogo, porque é muito importante colocar Flamengo e Cruzeiro, que jogam amanhã, na espreita, né? Falei, o Palmeiras fez a parte dele. A derrota contra o Bahia, ela teve menos sequelas, a não ser as médicas, porque a distância para o Flamengo em pontos perdidos era de 1, aumentou para 2. 2 é uma rodada. O Palmeiras continua vivo na briga pelo Campeonato Brasileiro, mas o que vem por aí não se sabe. O que vem por aí é algo muito diferente. Você vai jogar com o Juventude. Se a gente imaginar que o Piquerez vai ser... Vamos imaginar rapidamente, né? Piquerez vai ser convocado, certo? Facundo. Beleza. Facundo não foi da próxima, mas foi vai também. Então, vamos lá, os uruguaios. Piquerez e Emiliano. Beleza? Fechou. Paraguaios, o Sousa e o Gomes. Ok? Argentino, o Flaco. Certo? Andrés do Brasil, tem chance. Então, aí tem o nono, né? Que vai meter o Andrés e o Tigrinho. Estão falando muito. Eu não duvido, não. Dele levar o Tigrinho. Então, são 7 jogadores para 2 jogos. O Juventude e o Red Bull, né? Então, é duro montar o time, hein? Sem 7. Porque não vai dar para buscar de avião, de aeroleila, de trem expresso. Não dá para você colocar um jogador 25 horas. Eu tenho até aqui as horas, se vocês me permitem, 1 segundo para eu consultar. Já fiz essas... Você fez também? Não, já fiz essas na carne. Aqui, para Japão e Coreia. Não é fácil, não. Não, aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá em número de horas, né? O Flaco, que vai para Miami, 10 horas e meia de voo. Esse dá. Entendeu? O Gomes, 26 horas de voo. Coreia do Sul, dia 14/10. O jogo contra o Palmeiras contra o Red Bull, dia 15. Certo? Como é que faz? O Sousa, mesma coisa, 26 horas de voo. Piquerez e os uruguaios, 25 horas e meia de voo da Malásia. Uruguai e Uzbequistão, Uruguai e República Dominicana. Eu vou te falar também, o Palmeiras também deu azar que os caras resolveram fazer uns amistosinhos inacreditáveis. Mas não tem, eles não podem jogar contra o europeu. E não pode jogar contra o sul-americano. Então, acabou a eliminatória. E tem outra ainda em novembro, hein? Sim. Não se esqueça, tá?
se forem o Andrés e o Vitor Roque, dá o quê? Mais 25 horas de voo. É Japão, não é? Os jogos serão... dá isso. Você vai ter que... Não vai ser em Londres, né? Você para no meio do caminho, 9 a 10 horas, ou Estados Unidos ou Canadá, faz a primeira perna e faz depois a segunda perna para lá. Não tem como. Eu já fui Japão e Coreia, já fui para os dois lugares. Então, tem que fazer duas pernas. O Brasil, no caso aqui vamos pegar do Paraguai, né? O jogo contra a Coreia do Sul, dia 14, vai ser que horas? Naquele horário do Brasil de manhã, né? De manhã. Na terça. Isso. Certo? Isso. Então, os caras vão sair de lá meio-dia, não dá, né? 2 horas da tarde, e chegar aqui 3 horas da tarde, na quarta-feira, no dia do jogo. Não, curiosamente, uma coisa... até pra E o Flamengo vai se ferrar mais ainda. Claro, para quem nunca fez, é meio estranho, mas você viaja num dia, chega 2 dias depois. Nossa, eu já sou perdido, imagina o máximo. E você volta no mesmo dia. Então você chega aqui no mesmo dia. Então essa é a magia. Você sai de lá às 6 da manhã, chega aqui às 6 da manhã do mesmo dia. Eu saí uma vez dia 10 de setembro, e meu aniversário é dia 11, cheguei lá dia 12. Então passei o aniversário dentro do avião, perdi o aniversário. E na volta eu cheguei no mesmo dia. Poxa, a enfermeira não, eu tô com a enfermeira. A aeromoça não cantou um parabéns, não teve um bolinho. Ninguém não teve essa. Se eu estivesse lá, eu cantaria parabéns. Só que levando em consideração, tem um aí que eu... E é um fuso horário do cão, né? Mas tem um aí que eu acho que ele encara. O Gustavo Gomes, esse é um doido que esse eu não duvido que vai estar fora, assim. O cara tá sem o olhar direito por um lado do olho e jogou, então esse daí eu não duvido que vai jogar, não. Tem um lance do jogo do Palmeiras que me chama a atenção, é o primeiro jogo que a impressão que a gente tem do lado de fora é que a tabela, a água bateu no bumbum. Do tipo, até agora a gente estava olhando assim, não, pontos perdidos, o Palmeiras ainda é líder e tal. É a primeira vez que talvez o Palmeiras entre em campo falando, se eu dar brecha, o outro vai abrir. Sim. O outro vai abrir. Até então isso não aconteceu. Ou por jogos a menos, ou porque a distância do Palmeiras existia. Só que agora sim. Então o Palmeiras sabe que se der uma brecha e o Flamengo fizer a parte dele, vai começar a abrir. Antes não era essa visão. Então, isso acho que é diferente, entrar em campo sem qualquer tipo de margem, de qualquer tipo de gordura. Então, acho que isso é um ponto interessante. O outro ponto, o Palmeiras entra em campo depois de perder uma invencibilidade de 11 jogos. Então, ele vinha numa sequência muito forte, numa invencibilidade que dava muita confiança para todo mundo. E aí você quebra isso com essas derrotas. E nesse meio tempo, para dar uma piorada, você pega um adversário que estava flertando e às vezes até na zona de rebaixamento, mas no mínimo flertando, que saiu um pouco, que não perde há 4 jogos, que ganhou os últimos 2. Então, assim, o Vasco que o Palmeiras achava que ia pegar é outro, e o próprio Vasco que achava que ia pegar um Palmeiras talvez pegue outro, um pouco mais pressionado, e depois de quebrar esses 11 jogos de invencibilidade. Então, por isso que eu dei aquele palpite, é um palpite do tipo, é outro Vasco que vem aí. Pode até dar a mesma coisa de sempre, o Palmeiras voltar a ganhar do Vasco, tá tudo bem, porque é mais forte, é mais time. Mas na prévia, não é um cenário que a gente imaginava na semana passada, quando olha o Vasco vai pegar, olha a sequência, Flamengo, Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, meu Deus, é 0 ponto em 12. Sim. Não é assim, os caras fizeram 7 em 9. A minha dúvida... Tem outro Vasco aí, pelo menos em termos de confiança, entendeu? Sem dúvida. A minha dúvida é que o Vasco, né, começou essa sequência com o Flamengo, com o empate. Isso. Naquele jogo que o Flamengo perdeu vários gols e tudo mais, mas teve um momento que o Vasco contrariou um pouco a sua essência para não ser destruído. Contra o Bahia, que é o segundo jogo, ele perdia, aí o Bahia tem um jogador expulso no primeiro tempo. E aí o Vasco vira. Contra o Cruzeiro, o Vasco de fato comandou o jogo. Comandou o jogo, ganhou, podia ter vencido por mais até.
E a gente fica na expectativa, como é que vai ser o Vasco do Diniz fora de casa? Às vezes ele é como foi contra o Santos aqui, ele toma iniciativa, ele vai para cima, ele vai pro confronto, ainda mais com confiança. É uma expectativa que eu tenho. Como é que o Vasco vai jogar contra o Palmeiras? Contra o Flamengo ele não foi de peito aberto. Ele foi estratégico, ele foi sabendo explorar a deficiência principal do Flamengo, ali a bola aérea e tal. Vamos ver como é que ele vem. Olha, o grau de dificuldade desse jogo, de 0 a 10 para mim é 8. Então, acho que é um jogo muito perigoso. Bem interessante mesmo. Pelo momento do Vasco. O Arnaldo falou como será que virão os times. Vamos ver como devem vir os times. O Palmeiras primeiro. Será que é isso, Massá? O Everton, Kelvin ou Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. O Giai, né? O Kelvin tá fora. Kelvin fora. E é o Jefté. Piquerez e Jefté é uma dúvida, porque a gente não... Eu via as imagens do treino e o Piquerez treinou ontem. O que eu sabia até as 3 horas da tarde de ontem é que ele estava sendo preparado para jogar contra o São Paulo, né? E tá aí, ó. Então... é uma dúvida que eu tenho. O resto, a dúvida é o lado direito, quem vai fazer, se é o Facundo, se é o Maurício, se é o Veiga. Quem você colocaria? Eu colocaria o Sousa. Nenhum deles? Nenhum desses 3 aí. Colocaria o Sousa, colocaria o Andrés na dele, o Aníbal volta para fazer o terceiro zagueiro. Você pode trazer o Felipe um pouco mais para dentro, do lado esquerdo. Mesmo passa com o Giai? Oi? O Giai já faz um terceiro zagueiro. Mas ele mudou o jeito de jogar, né? Ele tá com o Aníbal. Pode ser que ele mantenha, então faça o Giai e coloque alguém veloz pelo lado. Aí é o Facundo, velho. Se eu pudesse apostar a minha peruca, é o Facundo, do lado direito. Ele deve jogar? Porque é jogador de fazer corredor. O Abel gosta muito desse jeito de jogar, enfim. E é isso, não tem muita mudança, o time precisa voltar a jogar bem, pontuar, ganhar o jogo, porque o Vest tem toda a razão. Se o Palmeiras perde o jogo e o Flamengo ganha, a diferença, que é de 5 na tabela, vai para 8, que é de 2 por pontos perdidos, vai para 5. Aí, amigo... Pegando o trio aí, Cruzeiro, Flamengo e Vasco, os que lutam pelo título, no ranking... Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. No ranking... Dá para dizer que quem tem que ganhar de qualquer maneira é o Cruzeiro, sim, depois o Palmeiras, depois o Flamengo. É isso aí. Isso aí. Só uma coisinha rápida. Você vê como um jogador fora, faz o Campinho virar isso daí, com o Massina ainda falando de um quarto cara. Parece que não, mas um jogador fora dá uma bagunçada no sistema. Ele tem muito encaixado um time. Isso que eu quero dizer. Ele tinha encaixado um time com o Bagre da vez, que era o Evangelista, que não tinha condição de jogar no Palmeiras e começou a jogar muito bem. Então ele acomodou o Andrés. Eu já não gosto disso. Não gosto disso. O Andrés rende bem de camisa 8. Aí tem que escolher, né? Mas ele não vai botar o Andrés no banco, então espero que ele tenha a oportunidade de fazer isso. A outra oportunidade é repetir o que ele fez na Bahia. Foi um erro grosseiro. Emiliano e Aníbal, né? O Aníbal, de fato, entre os dois, camisa 5 que o Palmeiras tem, ele é o que mais tem característica de camisa 8. Ele circula mais pelo campo de ataque, é um cara que chuta no gol, é um jogador mais solto, né? Mas não tem condição, o time perde muito sem o Evangelista e sem o Andrés nessa posição. Imaginando um jogo em que você vai ter pouco espaço para jogar, esse passe do Andrés ali é fundamental. Do jeito que estava encaixado, se você perguntasse para 10 palmeirenses, os 10 falariam, mantém do jeito que tá tudo bem, vamos pro jogo. Agora, quando você perde um cara só, se você tiver 10 só, ele deu um cara, vai ter outro falando outro, mais 2 falando outro, 3 falando outro, ou seja, muda bastante ali ao ver quem vai encaixar a partir de agora, porque já sabemos que o Evangelista não volta tão cedo. Né? A opção que eu gosto mais seria com Fux, Gomes e Murilo, mas aí teria que ter o Kelvin e o Piquerez inteiros. O Giai na linha de 3 já viu que não... Pra frente não, é pra trás. Vamos ver o Vasco. Que daqui a pouco a gente vai entrar com a Tatiana, que está lá no Allianz. Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Pumita Rodrigues, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Rayan, Verrete e Nuno Moura.
Olha quem tá aí, Tatiana Tavares, em frente ao Allianz Parque, para nos dar todas as informações sobre esse jogão Palmeiras e Vasco. Boa tarde, Tatiana. Oi, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Estava até meio distraída aqui agora, mas olha, Allianz Parque, estou aqui, mais tarde então Palmeiras e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, né, vem de uma derrota, está tentando se reabilitar ali no Campeonato Brasileiro, se manter na parte de cima da tabela é muito importante, né? Está na terceira posição com 49 pontos, a 5 do líder Flamengo. Então é uma partida importante aí para o Palmeiras se manter ali em cima. E o Vasco da Gama está vivendo um momento muito legal com o técnico Fernando Diniz, são 7 jogos de invencibilidade, vem de 2 vitórias consecutivas, a torcida do Vasco está feliz lá com o Diniz. Um pouquinho sobre o entorno por aqui, né, o que a gente veio caminhando e observando, são torcidas amigas, né, Palmeiras e Vasco ali, são torcidas que se dão muito bem. Então tem muitos vascaínos ao lado dos palmeirenses, o pessoal no bar já desde cedo, jogo às 7 horas da noite, o pessoal comentou por aqui que está fazendo o aquecimento ali, não tem hora para acabar, só na hora que o portão abrir é que eles vão parar aqui, que estão todos na frente do bar, nesse aquecimento para essa partida de hoje. Em relação aos ingressos, né? A última parcial, eu acabei de olhar aqui, 28.500 ingressos vendidos. Essa é a expectativa do público hoje aqui no Allianz. Ontem teve show, então deve ter ali aquela estrutura de palco no Allianz, que já é comum, o torcedor já está acostumado. Mas falando um pouquinho também da questão do Palmeiras, né? Vocês estavam aí debatendo em relação ao time. O Lucas Evangelista, né, que está com uma lesão na coxa, vai passar por cirurgia, então deve perder o restante da temporada. Fica essa dúvida em relação à maneira que o Andrés Pereira vai jogar, ele que estava jogando mais adiantado, agora pode ser que ele seja recuado. Tem Maurício, tem Rafael Veiga ali também como opção, enfim, Facundo Torres, o Abel vai ter que ver qual vai ser a configuração que ele vai fazer no meio de campo. A boa notícia é que o Piquerez, né, ele está à disposição, sofreu um trauma no joelho na partida contra o Bahia, lá na Fonte Nova, muita reclamação em relação ao gramado do Bahia, né? O Piquerez sofreu esse trauma no joelho, mas está à disposição. Se o Abel vai utilizar, já é uma outra história, né? Mas o GFT também é uma opção ali, caso o Piquerez não tenha condição de jogo. Bom, então esse é o Palmeiras quase completo para enfrentar o Vasco da Gama. O Vasco tem desfalques importantes, né? O Cuesta sofreu uma lesão, o Matheus França também está fora por conta disso. O volante Barros vinha fazendo bons jogos, está suspenso, mas tem o retorno do Tietê, ele que estava lesionado, então está voltando ao time do técnico Fernando Diniz. É um clima de amizade entre as torcidas, mas dentro de campo acho que isso fica um pouco para trás, né? O Palmeiras que tem que ficar de olho também em possíveis desfalques para a próxima partida. É clássico com São Paulo no Morumbi, o próximo jogo, né? E tem alguns jogadores pendurados. Eu vou até pegar minha colinha aqui, que tem o Everton Gomes, Piquerez, Martínez, Lucas Evangelista não vai jogar, Facundo Torres e Vitor Roque. Esses são os jogadores ali que precisa ter atenção para poder não perder esses atletas para um jogo tão importante como no Clássico. O Vasco tentando quebrar um tabu. São 13 jogos sem vencer o Palmeiras, quase 10 anos. A última vitória foi no dia 8 de novembro de 2015. Então, é um jejum aí, uma freguesia muito grande do Vasco da Gama, principalmente nesses últimos anos aí tão vitoriosos do Palmeiras, e o Vasco que passou os últimos tempos de muito sofrimento, né? Tentando sempre se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Se me permite aqui um espaço rapidinho, tem também polêmica em relação à Libra, né? A presidente Leila Pereira deu uma alfinetadinha ali no Flamengo, né? O Flamengo que conseguiu, através da Justiça do Rio, uma liminar para bloquear 77 milhões de reais referentes a parcelas de cotas de TV, né? De pay-per-view. Só que a diretoria do Flamengo acha que o Flamengo vende mais, que o Flamengo tem mais audiência. A Leila falou, então vamos fazer uma outra liga para o Flamengo jogar sozinho, né? Então, no meio desse jogo aqui, trago também essa informação aí que eu acho interessante pra gente, quem sabe, debater depois. Beleza, galera? Volto com vocês aqui direto do Allianz Parque, mais tarde Palmeiras e Vasco. Acho que falei demais. Falou muito demais, bem, não. Tatiana Tavares, sempre muito bem-vinda, volte sempre, bom trabalho, e ainda deu gancho pra gente falar dessa questão da Libra, que é importante. Show de bola. Você também, assim como o Marcelo Rosenberg, você está na escala máxima de Decilo, que é o nosso repórter. Na escala Decilo de reportagem. Na escala Decilo de reportagem, você tem a nota máxima também, muito Tatiana, bom trabalho para você aí.
Pois é, pessoal, Palmeiras escalado, né? A mídia discutindo como é que o Palmeiras pode vir para esse jogo. Vale ressaltar que o Palmeiras precisa da vitória, né? Para se manter firme aí na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória. Claro, pessoal, a gente sabe que o Palmeiras hoje é o time a ser batido. Todo mundo quer ganhar do Palmeiras. Então eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que o Palmeiras vai ser um time onde Vasco, Cruzeiro, Flamengo, Santos, São Paulo tem o prazer de querer ganhar do Palmeiras, né? Mas a gente espera que isso não aconteça, né? A gente espera que o Palmeiras faça um bom jogo, o Palmeiras consiga a vitória, né? Claro, não estou dizendo aqui que o jogo vai ser fácil, o jogo vai ser, como a gente sempre diz, né? O Palmeiras vai passar por cima, não. A gente espera que o Palmeiras faça um grande jogo, como vem jogando um bom futebol, né? O Palmeiras vem jogando um bom futebol, sem sombra de dúvida, chama a atenção da mídia, né? Mas é como eu sempre digo, né? A gente sabe que o Palmeiras hoje, pessoal, tem um elenco qualificado. Ok, não pode jogar Lucas Evangelista. Ok, concordo. Faz falta? Faz. Mas eu concordo com o Paulo Mancini aí, né? Tinha muita gente aí falando, né? Que Lucas Evangelista não se viu pro Palmeiras, que era um jogador fraco, que era um jogador que ia chegar, mas não ia jogar. Aí, hoje, o palmeirense está vendo a falta que Lucas Evangelista faz ao Palmeiras, né? Mas é como eu digo, tem jogadores, tem o melhor elenco das Américas? Tem. Então, pessoal, tem jogadores ali mais do que qualificado, né? Para mim, o Palmeiras tem jogadores ali que podem entrar, pode recuar Andréas Pereira, pode colocar Facundo Torres, pode colocar Maurício. Então, sem sombra de dúvida, para mim, não é um reforço que vai preocupar tanto, né? Como o Paulo Mancini mesmo fala aí no seu depoimento aí sobre o Palmeiras, a gente espera que Abel Ferreira, né? Pelo amor de Deus, Abel Ferreira comece a deixar mais Vitor Roque, né? Porque ele tem tirado muito o Vitor Roque, né? Vitor Roque tem sido aquele jogador que vira e mexe, Abel Ferreira não deixa ele completar os jogos, né? Tira logo, né? Então, eu acho que isso aí não pode acontecer. Deixa o cara jogar, né? Deixa o cara desempenhar um bom futebol, né? Até porque é o jogador que o torcedor palmeirense deposita mais expectativa. Até porque é um jogador que a gente percebe, né, que se dá o máximo, né, pessoal? Hoje, se tem um jogador no Palmeiras que se dá o máximo, esse jogador se chama quem? Vitor Roque. Vitor Roque. E outra coisa, tá jogando muita bola, né? Tá jogando muita bola. O Palmeiras hoje, podemos dizer que tem um time ali. Ok, não jogou. Talvez não tenha jogado o seu melhor futebol contra o Bahia, mas, pessoal, pelo amor de Deus, né, nas condições do gramado, eu acho que poderia botar o Real Madrid para jogar naquele gramado ali, que não ia jogar um bom futebol. A gente não pode tirar de base só um jogo daquele, né? Teve um Fortaleza que o time misto jogou muita bola. Teve os 2 jogos contra o River Plate, muita bola o Palmeiras jogou. Aí teve esse jogo contra o Bahia que não foi aquilo que a gente esperava. Aí então a gente não pode tirar só de base esse jogo contra o Bahia, né? Teve jogos aí onde o Palmeiras, para mim, veio jogando muito bem, né? Então acho que tem condições de fazer um grande jogo, tem condições de sair com a vitória. O Vasco, vale ressaltar, como o Mancini falou, né? Um jogo perigoso, mas eu acredito na vitória. O Vasco ganhou do Cruzeiro, ganhou do Bahia e empatou com o Flamengo, né? Muitos diziam que o Vasco ia sair desses confrontos. Bahia, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras com 0 pontos. 0. De 12 ia ser 0, né? Quer dizer, de 9, ele já tem 7, pessoal. Então, requer atenção, né? Requer atenção, mas eu creio na vitória do Verdão. Deixa aqui seu placar nos comentários, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.